nós começamos a falar de fisiologia humana propriamente dito. Então, nós falamos do que é e para que serve o estudo de fisiologia humana, né? Falamos dos diferentes sistemas do corpo que nós vamos estudar, a importância de cada um, para que o fisioterapeuta precisa estudar o corpo humano. Fizemos uma introdução sobre tipos de células e organelas, falamos um pouco sobre como é produzida uma proteína ou uma outra substância através, utilizando a informação genética do DNA, através do ribossomo, do complexo de Golgi e do retículo endoplasmático rugoso. Falamos da diferenciação celular, que eu deixei claro para vocês que essa forma que nós vemos da célula, ela é uma forma genérica, é uma forma que todas as células possuem, tá? Deixa eu pôr o chat aqui do lado que eu esqueci. Aí. É uma forma, volta, a genérica que a célula possui, tá? Então, essa forma genérica, ela está em todas as células de todos os tecidos. A diferença é o que está na membrana dessa célula. O que está na membrana da minha célula. É na membrana da célula que eu vejo a chamada especialização da minha célula. Nós conversamos, a célula óssea é diferente da célula cartilaginosa, que é diferente da célula muscular, que é diferente da célula nervosa, que é diferente da célula sanguínea. São células totalmente diferentes, com essa mesma estrutura básica dentro de si, e aí a diferença delas eu vou ver aqui na membrana, tá? Que a gente vê esse modelo redondinho, mas tem célula que não é desse mesmo modelo. Tem célula que é mais alongada, tem célula que é mais achatada, e assim sucessivamente. Na membrana da célula consta a sua especialização. E aí começamos a falar de homeostase, tá? Falamos que é a manutenção e equilíbrio do meio interno, ou seja, nós temos quantidades normais de substâncias dentro e fora das nossas células, nós temos quantidades normais de nutrientes circulando no nosso sangue, nós temos um funcionamento normal do nosso corpo, nós temos uma temperatura fisiológica em 7, não, perdão, em 36 graus Celsius e meio, nós temos um pH fisiológico de 7,4, pH sim, e para que eu mantenha o meu organismo funcionando de maneira equilibrada, eu preciso fazer a manutenção da minha homeostase. Ou seja, eu preciso de mecanismos que preservem as condições estáveis do funcionamento de todas as células, de todos os sistemas do meu corpo. Então, para eu manter a homeostase, eu preciso de mecanismos, por exemplo, que mantenha regulada a quantidade de cálcio dentro e fora da minha célula, a quantidade de potássio dentro e fora, sódio dentro e fora da minha célula, água. Além da quantidade de água dentro da minha célula, a quantidade de água circulando no meu plasma sanguíneo. Eu preciso manter equilibrada a concentração de glicose no meu sangue, a minha pressão arterial nas minhas artérias, tá? Então, todos os sistemas micro, ou seja, quando eu estou falando de célula e tecido, para o macro, quando eu estou falando de sistema circulatório, sistema respiratório, eles têm uma capacidade normal de funcionamento, eles têm uma concentração normal de cada substância que compõe esses sistemas, e para eu manter esse equilíbrio, para eu manter esse funcionamento normal de todos esses sistemas, eu preciso de mecanismos, e quando eu mantenho o equilíbrio dessas substâncias ou do funcionamento desses sistemas, eu falo que eu mantenho a minha homeostase. Tá? Uh, Nós conversamos de pressão arterial em outras aulas. Deixa eu vir mais para trás. Galera, eu vou colocar aqui um cortezinho aqui para fazer, caso dê para fazer. A nossa primeira aula tinha muita gente aparecendo no vídeo, né? E claro, eu não tenho autorização para colocar a imagem de ninguém na internet.
Então, no primeiro vídeo da primeira aula, caso alguém queira ver, que foi uma aula que a gente usou mais para se conhecer e para explicar como funcionam algumas coisas da disciplina. A parte que tem outras pessoas falando, eu cortei, tá? Fica só o meu rosto na tela, todo pixelado, com a imagem toda estourada, mas fica só meu rosto. A parte que eu mostro a minha desktop aqui, com o navegador, tudo, falando onde está cada coisa no Moodle, como funciona, aí aparece normal na tela. Só no final que eu fui fazer um recorte no meu rosto e depois eu troquei para a tela do computador, eu não percebi. E aí fica, sei lá, o cantinho da tela no vídeo, tá ligado? Mas ali o importante é o que a gente está conversando, que eu acho que é quando a Estefânia fala que gosta de fazer leitura, tudo, dos livros, pede bibliografia, depois a gente conversa da Maria que estava tomando comprimido de farinha de trigo para dor de cabeça, porque ela estava com dor de cabeça. A partir desse momento, importa mais o áudio. Eu pensei em corrigir na hora, mas como é uma parte irrelevante, não tinha nenhuma informação visual relevante, eu deixei, tá? Mas o resto do vídeo tá tudo bonitinho para poder visualizar, e as horas que a gente está com tela dividida, eu mostro só o meu rosto. O restante da galera que aparece, eu corto todo mundo, tá? Então, ninguém aparece no vídeo. Aparece voz, né? Falando tudo, mas rosto não aparece rosto de ninguém. Bom, vamos voltar então a falar da homeostase. Eu puxei esse gancho porque eu lembrei que nós estávamos falando de pressão arterial na primeira e na segunda aula, utilizando isso como exemplo. A pressão arterial é a pressão que o sangue faz dentro da parede do vaso, a hora que ele está passando. Quando ele passa por dentro da minha artéria, ele ocupa espaço dentro da minha artéria, ele preenche aquele espaço. Aí a quantidade de sangue dentro da minha artéria e a velocidade que o sangue flui dentro da minha artéria exerce pressão na parede dos vasos. Tá? Bom, é que aqui não é tão comum transporte público muito lotado, mas vamos tentar pensar uma situação onde as pessoas vão utilizar trem, metrô e ônibus em horário de pico, né? Quanto mais gente dentro do ônibus, mais a gente fica apertado, tem mais gente ocupando espaço. Então a pressão arterial, ela segue a mesma ideia. Quanto maior a pressão arterial, ou eu tenho mais sangue passando pelo vaso, ou a velocidade que o sangue passa pelo vaso é grande e ele pressiona a parede do vaso em todos os lados, tá? O nosso sangue arterial, ele faz a nutrição dos nossos tecidos. O nosso sangue arterial, ele leva oxigênio, leva glicose, leva gordura, leva proteína para os nossos tecidos, para que as nossas células possam ter energia e para que as nossas células possam ter nutrientes o suficiente para poder exercer a sua função. Energia para ela se manter funcionando e, por exemplo, se ela precisar de proteína, proteína para ela poder construir o tecido do qual ela faz parte. Tá? Se por um acaso eu aumento a minha pressão arterial, ou seja, eu aumento a pressão do qual o sangue está fluindo pelos vasos, no caso pela artéria, eu dificulto a troca de nutrientes da minha artéria com a minha célula. Então, em condições normais, a minha célula estava conseguindo pegar a glicose consigo normal, estava conseguindo pegar a gordura, estava conseguindo pegar tudo. Se eu aumento a pressão arterial, ela passa a ter mais dificuldade em pegar a glicose que ela precisa, em pegar a proteína que ela precisa, em pegar o nutriente que ela precisa. Dessa forma, ela não consegue ter energia e outros nutrientes suficientes para ela poder trabalhar, e isso prejudica o trabalho da minha célula. Nesse caso, como eu estou atrapalhando o funcionamento normal da minha célula, eu falo que eu estou atrapalhando a homeostase. Tá? Eu estou atrapalhando o equilíbrio entre a entrada e a saída de nutrientes da célula, e esse equilíbrio que eu atrapalhei da entrada e saída de nutrientes atrapalha o funcionamento da minha célula. Os nossos tecidos precisam de oxigênio. Eles precisam de oxigênio para se manter funcionando. Se eu não consigo captar oxigênio na medida em que eu utilizo para as minhas células se manterem produzindo energia, nós vimos na aula passada que essa energia vai ser produzida na mitocôndria, utilizando oxigênio.
Se começa a faltar esse oxigênio, eu também atrapalho a homeostase. Começa a faltar energia para a célula funcionar, a célula para de funcionar corretamente. Tá? Mais para frente nós vamos ver que a minha célula funciona através de impulsos elétricos que ela gera em torno da membrana celular. A minha célula ela é excitável e ela consegue excitar a próxima célula. Mais especificamente, vamos pensar em célula nervosa. Tá? Célula nervosa funciona por corrente elétrica. Como eu falei na aula passada, é a fiação elétrica que nós temos na nossa casa, nós temos no nosso corpo, que é o sistema nervoso. O sistema nervoso, a primeira célula nervosa, ela gera impulso nervoso e estimula a próxima célula nervosa, e assim sucessivamente. Tá? Para eu gerar esse impulso nervoso, esse impulsozinho pequeno de energia elétrica, eu preciso de quantidade, eu preciso do fluxo normal na minha membrana de sódio e potássio. Vai ter tem mais sódio fora do que dentro da célula, tem mais potássio dentro do que fora. Vai chegar um momento que eu vou precisar fazer com que esse sódio, que está maior quantidade fora da célula, entre, e eu vou precisar que esse potássio também saia, para poder gerar esse impulso elétrico. Tá? Se por alguma razão, por algum motivo, eu não consigo fazer essa entrada e saída de íons, no caso do sódio e do potássio, eu atrapalho o funcionamento da minha célula nervosa e atrapalho a comunicação nervosa no meu corpo. Eu também bagunço a minha homeostase. Quando eu falei que nós temos quantidades, entre aspas, eu uso o termo normal, mas vamos tentar pensar em equilibrada. Quantidade, eu falo normal porque assim, nós podemos ter pequenas variações de pessoa para pessoa. Se a pessoa tiver uma patologia, uma doença metabólica, essa quantidade normal pode variar, e o equilíbrio não está relacionado a uma quantidade X, mas sim a maneira como o seu corpo vai se manter funcionando de maneira adequada. Como o seu corpo vai se manter funcionando como ele está funcionando agora. Tá? Glicemia, glicose, açúcar no sangue. As minhas células utilizam açúcar para produzir energia, tá? Mas eu não posso ter açúcar em excesso tanto dentro do tecido, dentro das células, mas eu também não posso ter açúcar em excesso circulando no meu sangue. Se eu tiver açúcar em excesso, eu atrapalho a circulação sanguínea como um todo, atrapalho a minha pressão arterial e atrapalho a troca de outros nutrientes com o tecido. Então, eu bagunço a minha homeostase, eu bagunço o funcionamento normal e correto do meu organismo. E aí, o que vai acontecer? Alguns mecanismos, como secreção de hormônios, glucagon, insulina, cortisol, hormônio do crescimento. Esses hormônios eles são secretados e liberados para poder liberar ou restringir a quantidade de glicose circulante no meu sangue mediante as minhas necessidades. Se eu estiver parado, igual eu estou agora aqui, conversando com vocês, tendo aula, eu tenho uma necessidade de glicose no meu corpo. Meu cérebro consome a maior parte, mas eu tenho uma quantidade de glicose no meu corpo. Se eu for dormir, essa quantidade vai variar. E se eu sair daqui e começar a fazer supino, começar a puxar barra, ou começar a fazer o exercício, qualquer outra corrida, a necessidade de glicose ela aumenta. Essa regulação, para aumentar quando precisa e para diminuir quando precisa, ela vai acontecer pelos hormônios pancreáticos, insulina e glucagon. Outros hormônios também contribuem, como o cortisol, como o hormônio do crescimento. E também vai depender do trabalho do meu fígado. Todos os nutrientes do meu corpo que nós absorvemos da alimentação vai para o fígado. O meu fígado, ele faz o gerenciamento
de todos os nutrientes que nós absorvemos da dieta. Sai do sistema digestivo e sobe para o fígado. E o fígado também, ele vai ser estimulado a liberar glicose no sangue ou armazenar glicose consigo, armazenar glicose no músculo, mediante as necessidades do nosso organismo, obedecendo a nossa homeostase. Tudo acontece para manter o funcionamento da nossa homeostase, para manter o equilíbrio das funções de todos os sistemas, células, tecidos do nosso corpo. Tá? Eu dei essa série de exemplos para a gente poder visualizar melhor o que é a homeostase. Tá? E aí, claro, a incapacidade de manter ou de normalizar a homeostase atrapalha a função de um ou mais sistemas do meu corpo e isso pode resultar numa doença. Primeiro, isso resulta num quadro agudo e depois pode acabar numa doença. Exemplo disso, estamos falando da glicose. A minha incapacidade em manter a concentração normal de glicose circulando no sangue pode atrapalhar a minha circulação de nutrientes e pode fazer com que eu fique, por exemplo, com diabetes mellitus. Pensando na diabetes do tipo 2, aquela que você desenvolve depois de adulto, com problemas de obesidade ou dislipidemia em geral. Pressão arterial também. Se os mecanismos do meu sistema cardiovascular não funcionam corretamente para manter a minha pressão normal, eu posso vir a desenvolver hipertensão arterial. Eu posso vir a desenvolver doenças nos meus vasos. Eu posso vir a desenvolver doenças diretamente no meu coração. Tá? Dúvidas, galera? Alguém que faz alguma pergunta? Vamos lá. Proporção de líquidos corporais no nosso corpo, tá, galera? Variando um pouquinho, igual as pesquisas do IBGE, tanto para mais ou tanto para menos, temos aproximadamente 70% de água presente no nosso corpo. 70% de água do corpo. Então, se eu peso 100 quilos, por exemplo, 70% dessa massa, desses 100 quilos, vai estar preenchida com água. Dentro das nossas células, meio intracelular, eu tenho 2/3 de água, e fora das minhas células, eu tenho 1/3 de água. Então, quando eu olho aqui para a minha célula aqui, ó, no modelinho genérico, 2/3 de toda a água que tem no meu corpo, ou seja, 40% da água presente no meu corpo, vai estar aqui dentro da minha célula. E os outros 1/3, ou seja, os outros 20%, 20 e poucos por cento de peso do meu corpo vai estar aqui fora. Plasma sanguíneo, ou seja, a quantidade de líquido, a quantidade não, o conteúdo de líquido do meu sangue corresponde de 4 a 6 litros do meu corpo todo. Tá? Então, quando eu vou falar de sangue, especificamente tecido sanguíneo, eu não falo só do líquido vermelho que sai das minhas veias. Eu falo do plasma, que é a parte líquida do meu sangue, só que eu falo também de hematócritos, eu falo de células sanguíneas, células presentes no meu sangue, células que compõem o tecido sanguíneo, células de defesa do meu corpo, além de outros nutrientes, outras substâncias presentes no sangue. Do meu plasma, ou seja, do conteúdo líquido do meu sangue, 93% água e os outros 7% proteína. Tá? Então, dependendo da altura, da quantidade de massa da pessoa,
as pessoas tendem a ter de 4 a 6 litros de sangue no corpo. Nessa proporção, pegando uma mediana bem ponderada da população, não via de regra, os homens tendem a ter maior quantidade de plasma sanguíneo em relação às mulheres. Tá? Entre 5 litros e meio a 6, as mulheres de 4 a 6, variando, como eu falei, de biotipo e da quantidade de massa presente na pessoa. pH, galera, o pH ele corresponde à quantidade de moléculas de hidrogênio presentes no nosso organismo. Tá? Por que eu tenho a mensuração da quantidade de molécula de hidrogênio presente no organismo? Porque dessa forma eu consigo ter a noção da quantidade de ácido presente no meu organismo. Variando o tipo de ácido, a sua composição, todos os ácidos têm molécula de hidrogênio. Essa molécula nossa de hidrogêniozinho aqui. Maior ou menor quantidade, dependendo da composição do ácido. Quando eu falo de pH fisiológico, eu estou falando da quantidade de ácido presente no meu organismo ou o quão equilibrado entre ácido e base é o meu organismo. Tá? O nosso organismo ele vai variar, certo? De 7,35 a 7,45. Quando eu falo do pH do organismo, a maioria dos livros vai estar falando de 7,4. 7,4, como eu falei, é o pH médio. E aí o pH tem essa pequena variação de 0,05. Tá? O que isso quer dizer? O pH é uma escala de 0 a 14, onde 0 é o estado mais ácido e 14 é o estado mais básico, ou seja, 0 eu tenho muito ácido, eu tenho muita molécula de hidrogênio presente, e 14 eu não tenho ácido, ou tenho muito pouco molécula de hidrogênio presente. Quando eu falo que o pH fisiológico está em 7,4, quer dizer que o meu pH fisiológico encontra-se equilibrado entre ser ácido e ser básico, tá? Um pouco ali tendendo para o básico, mas ele é equilibrado entre ser ácido e ser básico. Por que isso acontece? Porque as nossas células, para funcionar, elas não podem ter um ambiente totalmente ácido nem um ambiente totalmente básico. Precisa ter um ambiente equilibrado. Um ambiente com pH equilibrado significa não só equilíbrio na quantidade de ácido no meu organismo, como também equilíbrio com outras substâncias, outros nutrientes presentes. Perdão. Quando eu estou fazendo atividade física, quando eu estou fazendo exercício, eu tendo a produzir substâncias ácidas. Eu produzo, por exemplo, quando eu vou degradar glicose para produzir energia, eu libero, por exemplo, no resultado dessa degradação, eu libero ácido lático ou lactato, para quem quiser chamar de modo alternativo. Tá? O ácido lático ou lactato, ele é o resultado da falta de oxigênio durante o exercício, somado ao uso de uma grande quantidade de glicose. Falando de maneira bem simples. Então, quando eu estou fazendo exercício físico, principalmente exercício resistido, exercício que eu preciso fazer muita força muscular, eu degrado uma grande quantidade de glicose e, dependendo da minha respiração e do meu organismo, da adaptação do meu organismo, num determinado momento, como a glicose ela tem quantidades muito baixas no nosso organismo, por isso que a gente utiliza oxigênio, por isso que a gente utiliza gordura para produzir energia,
começa a faltar glicose, e a falta da glicose somada à ausência do oxigênio produz ácido lático. Tá? Nosso organismo tem pH fisiológico de 7,4. Então, se começar a acumular ácido, qualquer ele que seja no meu organismo, eu vou alterar a minha homeostase, eu vou desbalancear o equilíbrio funcional do meu organismo. Vai começar a acumular muito ácido, determinadas células não vão conseguir trabalhar da mesma forma. Então eu preciso de mecanismos para pegar esse ácido e tirar do meu sangue. O meu pH se mantém em 7,4. E aí, para regular a minha homeostase, nesse caso, quando eu começo a ter acúmulo de ácido, eu tenho o aumento do fluxo sanguíneo, eu tenho o aumento da minha pressão arterial. Para quê? Para que eu possa fazer o sangue circular mais rápido. E o sangue circulando mais rápido, eu consigo remover esse ácido lático mais fácil do sangue e mandar para o fígado. O fígado vai pegar esse ácido lático e vai transformar em glicose de novo. E aí, numa outra hora que eu estiver precisando fazer exercício, ele pega essa glicose reciclada e dá para o meu músculo, libera na minha corrente sanguínea. Tá? Temperatura corporal. 36 graus e meio é a nossa temperatura em condições de homeostase, mantendo a homeostase. Variando para 37, 37,5 no máximo, mas aqui eu já posso ter suspeita, por exemplo, certo? Aqui eu já posso ter suspeita, por exemplo, de febre. Tá? Quando eu tenho um aumento exponencial sem nenhuma razão aparente, suspeita de febre. Mas dependendo de pessoa para pessoa, dependendo do lugar que você vive, a sua temperatura pode variar de 36 graus e meio a 37 graus e meio. Volemia, quantidade de sangue circulando no meu corpo. Aproximadamente 75 ml por quilo que eu tenho no meu corpo. E a pressão arterial, que é aquela pressão que o sangue exerce na parede dos vasos quando ele está passando pelo vaso, é de 120 por 80, 120 por 80 milímetros de mercúrio. Tá? Quando a nossa avó, nossa mãe, nosso pai vai no posto medir a pressão, ou nós mesmos, dependendo da situação, a moça fala 12 por 8. Tá? O que é esse 12 por 8? 12 por 8 são 120 milímetros de mercúrio de pressão sistólica e 80 milímetros de mercúrio de pressão diastólica. Como eu falei para vocês, quando o meu sangue está fluindo no vaso, ele exerce pressão nesse vaso. Eu tenho uma pressão quando o meu coração bate. Quando o meu coração bate, eu tenho uma velocidade de sangue que é ejetado nas minhas artérias. E quando o meu coração relaxa, eu tenho outra velocidade de sangue ejetado nas artérias. Tá? Então, quando nós formos entrar em cardio, eu vou aprofundar e vou mudar o que eu vou falar aqui, mas só para a gente poder ter uma noção, a pressão sistólica vai ser a pressão sanguínea quando o meu coração contrai, quando ele bate, faz um puff. E a pressão diastólica vai ser a pressão sanguínea depois que ele contrai, quando ele está relaxando para encher de sangue de novo e bater de novo. Tá? Então, quando eu vou medir a minha pressão arterial, eu meço a pressão que passa na minha artéria quando o coração contrai e depois que o coração contrai, quando ele está relaxando. Essas são as duas pressões. Eu não vou falar para vocês que a pressão diastólica é a pressão de relaxamento do coração, porque eu já fui várias vezes corrigido pelo meu professor, quando eu estava na graduação também, de cardiologia. Ele falava, cara, não é a pressão de relaxamento do coração. Acontece o relaxamento depois da contração, mas é a pressão após a contração. Tá? Aqui, nessa imagem, para nós termos uma melhor noção, nessa primeira foto, eu tenho um espaço extracelular e intracelular, ou seja, dentro das células e fora das células. E, consequentemente, eu tenho
a concentração de substâncias fora da minha célula e dentro da minha célula. A concentração normal dessas substâncias. Então, falando dos cátions, falando de elementos que perderam elétrons e ficaram com a carga elétrica positiva, porque o elétron, quanto mais eu acumulo num átomo ou numa molécula, mais negativo fica aquela molécula, mais carga negativa fica aquela molécula ou aquele átomo, e quanto mais eu perco elétrons, mais positiva fica a carga daquele átomo ou daquela molécula. Falando então das substâncias que têm carga positiva que perderam elétrons, como eu falei anteriormente, eu tenho uma grande concentração de potássio dentro da minha célula e sódio fora da minha célula. Tá? A carga elétrica do sódio ela é mais positiva que a do potássio, ou seja, ele tem menos elétrons ainda que o potássio, mas isso a gente discute mais para frente. Mas eu tenho uma maior carga positiva, perdão, eu tenho uma maior quantidade de sódio fora da célula e potássio dentro. Maior quantidade de cálcio fora e de magnésio dentro. Olhando agora os ânions, olhando substâncias que ganharam elétrons e ficaram com a carga negativa, eu tenho uma maior quantidade de fosfato e outros ânions orgânicos dentro da minha célula e de cloro fora. Maior quantidade de bicarbonato fora da minha célula e de proteínas dentro da minha célula. Tá? Aqui é só para a gente ter uma noção do tipo, se tem carga positiva e carga negativa, e a quantidade de substâncias dentro e fora da minha célula. É dessa forma que eu mantenho a minha homeostase. Tá? Como eu falei anteriormente, quando eu falo de células nervosas e algumas outras células do meu corpo, num determinado momento, eu vou precisar, por exemplo, aumentar a quantidade de sódio dentro da minha célula, eu vou liberar mais potássio para fora da minha célula, para poder gerar impulsos elétricos que comunicam uma célula com a outra, que fazem sinapse de uma célula com a outra. Tá? Mas mesmo assim, esse processo ele acontece momentaneamente e posteriormente ele é revertido para manter a quantidade normal de potássio dentro e de sódio fora, para manter a membrana da minha célula aqui, ó, esse traço preto, funcionando de maneira correta. Tá? Desse outro lado, eu tenho uma síntese da quantidade de determinadas substâncias presentes no meu sangue. Tá? Então, de nutrientes, aqui no caso só nutrientes. Aqui eu não falo ainda de células sanguíneas, tá? Mas eu tenho gordura neutra, eu tenho colesterol. Colesterol, no caso, é aquela gordura que eu falei semana passada que a gente não usa para produzir energia, a gente usa para construir estruturas celulares. Glicose, ureia que eu libero do metabolismo de proteína, ácido lático, que é aquele mesmo ácido lactato que eu libero durante o exercício, ácido úrico, creatinina, bilirrubina. Essas são as quantidades normais dessas substâncias presentes no meu sangue para que eu possa manter a minha homeostase, para que eu possa manter a nutrição dos meus tecidos e manter os meus tecidos funcionando de maneira correta. Tá? Gente, eu vou corrigir um absurdo gigante que eu falei na aula. Não é absurdo, o conceito estava certo, mas a palavra que eu utilizei é errada. Os lisossomos fazem fagocitose de substâncias que a célula não vai precisar ou que são tóxicas para a célula. Não é fagocitação. Eu acabei misturando duas palavras nada a ver na hora de explicar, né? O pensamento estava a milhão. E não é fagocitação, é fagocitose. Estava errado o jeito que eu falei, estou fazendo aqui a correção para vocês aprenderem o jeito certo. Fagocitose. Aqui, galera, nós temos uma outra tabela com a quantidade diária de água que eu preciso absorver no meu organismo para poder repor a quantidade de água que eu perco sem perceber. Tá? Então, em situação normal, do jeito que nós estamos agora aqui assistindo a nossa aula,
Eu preciso beber todo dia em torno de 2 a 2,5 litros de água, tá? Ou 5 garrafinhas de água que a gente compra no mercado, compra na rua. Preciso beber pelo menos entre 4 a 5 daquelas garrafas. Por quê? Tem uma quantidade bem pequena de água que eu reponho no meu organismo quando eu estou produzindo energia, ou seja, durante o meu metabolismo. Metabolismo é o processo do qual eu produzo energia ou eu armazeno nutrientes no meu organismo. Durante o metabolismo eu produzo uma quantidade bem pequena de água. Eu produzo essa quantidade bem pequena. Como é que eu produzo essa água? Quando eu vou degradar alguns nutrientes, determinadas reações químicas liberam água como produto final. E essa água eu reaproveito. Tá? Mas eu preciso beber entre 4 a 5 garrafinhas de água, daquelas de 500 ml, por dia. Por quê? Eu perco muita água durante o dia. Eu perco de 2 a 2,5 litros, dependendo de condições climáticas, dependendo da atividade que eu estou fazendo, dependendo de uma série de fatores. Eu perco água pelo suor, o meu suor eu perco água. Eu perco água em trocas gasosas e outras ações do meu pulmão. Eu perco água na evaporação. Ah, perdão, suor é aqui embaixo. Na evaporação da minha pele, porque além de produzir o suor, eu também tenho evaporação de água na minha pele para poder manter a minha temperatura entre 36,5 e 37 graus e meio, para manter a minha homeostase. Eu perco água nas fezes, tem uma quantidade bem pequena de água, mas está lá presente, né, fezes normais. E eu também perco água na minha urina, tá? É onde eu mais perco água durante o dia. Então, eu preciso beber entre 4 a 5 garrafinhas de 500 ml para repor as 4 ou 5 garrafinhas que eu vou perder durante o dia, para poder manter a minha homeostase, para poder manter a quantidade normal de água no meu plasma sanguíneo, consequentemente manter a minha quantidade normal de sangue circulante, para que eu possa manter a quantidade de água dentro e fora da minha célula, para que eu possa manter a minha homeostase. Tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida para tirar? Não, professor, eu não tenho. Beleza. Desligar o microfone que eu vi que quando eu bebo água faz um barulho estranho no microfone, não é legal durante a aula. Então tá, galera. Tocando a nossa aula. Eu tenho mecanismos, como eu falei anteriormente, para manutenção da minha homeostase no meu organismo. Tá? O meu organismo ele vai fazer ajustes por duas vias. Perdão. Por vias neurais, ou seja, por meio de respostas nervosas diretas, ou por feedback, por uma série de eventos que vão gerar uma resposta para regular a homeostase do meu organismo. Então, para regular a minha homeostase, eu falei para vocês que eu posso, dependendo do sistema, eu posso ter secreção hormonal, eu posso ter aumento ou diminuição da minha função cardiovascular, da minha função respiratória, da minha função digestiva, da minha função renal, para que eu possa regular a minha homeostase ou onde a minha homeostase está desbalanceada. Quando o meu sistema nervoso, tá? Quando as minhas células nervosas, os meus neurônios, eles trazem um comando direto do meu cérebro até um determinado órgão, até um determinado sistema, para poder aumentar ou diminuir o trabalho desse sistema para regular a homeostase, eu estou falando de um mecanismo neural. Tá? Eu estou falando de um mecanismo
nervoso, uma série de sinapses que vão acontecer de uma célula para outra, ou seja, uma comunicação de uma célula nervosa com a outra, que parte do meu cérebro e chega até aquele órgão ou aquele sistema que eu preciso regular. Tá? Além da resposta neural, resposta nervosa, eu também tenho um mecanismo por feedback. Só lembrando também o que eu falei na aula passada, o nosso chat, além de colocar a presença que não colocou ainda, se alguém tiver alguma pergunta para fazer e quiser deixar no chat, quando a gente parar para responder pergunta, eu leio a pergunta. Tá? Mecanismo por feedback. O mecanismo por feedback é uma resposta fisiológica que vai retroalimentar, direta ou indiretamente, um determinado sistema, mudando a sua atividade para que eu possa regular a minha homeostase. Como assim um mecanismo que retroalimenta direto ou indiretamente o sistema? Determinadas situações, determinados sistemas do meu organismo, eu não tenho resposta nervosa direta, eu não tenho um cabo ligando diretamente o meu cérebro até aquele órgão ou até aquela região para poder regular. Eu até tenho, mas às vezes essa resposta ela pode ser insuficiente. Tá? Então, o que eu vou fazer nesses casos? Ao invés de eu atuar com uma resposta do meu cérebro diretamente sobre essa região, eu vou liberar uma série de mecanismos, é como se eu soltasse um monte de dominó, derrubando um dominó atrás do outro, até eu chegar no ponto que está desregulado e corrigir aquele ponto que está desregulado. Tá? Então, antes de eu dar exemplos específicos, nós vamos ver aqui o exemplo que eu deixo. Esse exemplo aqui está no Tortora, da nossa imagem. Algum estímulo ou alguma resposta bagunça a nossa homeostase. Ou seja, bagunça o funcionamento de uma célula, de um órgão ou de um conjunto todo, de um sistema como um todo. Seja bagunça para mais ou bagunça para menos. Ou seja, algum estímulo perturba para mais ou para menos a minha homeostase. Essa perturbação ela vai estar sendo monitorada. Eu tenho células nervosas, além de células responsáveis pela transmissão de comando nervoso do cérebro até meu músculo, até meu coração, até meu pulmão. Eu também tenho células nervosas responsáveis por monitorar determinados sistemas do meu corpo. Eu tenho, por exemplo, que nós chamamos de receptores. Como eu falei, eu tenho receptores térmicos na minha pele, ou seja, eu tenho termorreceptores responsáveis por detectar alteração de temperatura no ambiente que eu estou. Eu tenho receptores mecânicos para detectar qualquer toque mecânico na superfície do meu corpo. Eu estou falando só da parte de fora do meu corpo. Eu tenho receptores dentro da minha célula para detectar aumento na pressão arterial. Na minha célula, não. Eu tenho receptores dentro dos meus vasos. No caso, são os baroreceptores. Eles estão dentro dos meus vasos e eles são responsáveis por detectar alteração na minha pressão arterial, principalmente quando a pressão aumenta além do normal. Eu tenho receptores, no caso, quimiorreceptores, responsáveis por detectar a concentração de determinadas substâncias químicas, presentes no meu corpo. Então, se eu tiver variação na quantidade de oxigênio, na quantidade de dióxido de carbono, variação no pH, ou seja, na quantidade de ácido circulando no meu sangue, eu vou ter receptores que a hora que essa variação desses elementos químicos acontecer, ele vai começar a apitar e vai mandar informação para o meu cérebro. Para que o meu cérebro desencadeie diferentes mecanismos para regular aquela resposta. Tá? Então,
o estímulo que perturba a minha homeostase, ele é monitorado por receptores. Então, eu tenho gente monitorando vários pontos da minha homeostase. Quando esses receptores detectam qualquer alteração no setor que ele está responsável, alteração na pressão arterial, alteração de temperatura, alteração de pH, ele vai mandar informações para o centro de controle, ou seja, ele vai mandar informações para o meu cérebro. O meu cérebro vai receber aquelas informações, vai receber aquele relatório que aquele receptor está passando, vai ler bonitinho, ver qual problema aconteceu. E o meu cérebro vai ativar mecanismos que vão alterar o funcionamento na região em que eu tive o problema da minha homeostase. Então, percebam, o desbalanço da homeostase acontece, os receptores detectam essa alteração de homeostase, conversam com o meu cérebro, ao invés de dar uma resposta nervosa direta, ele vai ativar mecanismos para tentar corrigir essa desregulação na minha homeostase. Essas respostas ou esses mecanismos, eles podem, eles vão atuar diretamente na região que a homeostase foi desbalanceada, e eles podem atuar direta ou indiretamente. Tá? E aí, se o problema for resolvido, se eu normalizar a minha homeostase, esse sistema ele é desativado. Mas esse sistema ele só acontece em resposta ao desbalanço da minha homeostase, em resposta à perturbação que a minha homeostase sofre. É por isso que nós chamamos ele de feedback. Tá? A tradução literal do termo feedback é resposta. Ou seja, o mecanismo por feedback é um mecanismo que vai acontecer em resposta a uma perturbação ou desbalanceamento na minha homeostase. O mecanismo neural, ele é um mecanismo direto do sistema nervoso, e o mecanismo por feedback é um mecanismo independente ou indireto que o meu sistema nervoso ativa em resposta à minha alteração de homeostase. E aí, até que a minha homeostase seja normalizada, esse mecanismo vai estar atuando. Tá? Então, só para a gente ter uma noção, nós voltamos nesse assunto em setembro ou outubro, no final do ano, quando a gente for falar de sistema nervoso. Mas eu tenho receptores para diversos tipos de alteração de homeostase. Eu tenho receptores para diversos tipos de alteração da minha homeostase. Eu tenho receptores que vão detectar estímulo mecânico, no caso, mecanoreceptores, que são esses receptores que detectam toque na superfície do nosso corpo. Eu vou ter receptores na superfície do meu corpo e dentro do meu corpo que vão detectar variação de temperatura, e esses receptores são os termorreceptores. Eu tenho receptores que vão ser responsáveis por detectador dentro e fora do meu corpo, fora, no caso, superfície, que são os nociceptores. Fotorreceptores, receptores que vão detectar variação de luz. E aí, claro, variação de luz que vem de fora do meu corpo, né? Variação externa de luz. Os fotorreceptores, eles vão atuar diretamente do meu sistema visual para que eu possa detectar variação de luz, reconhecer essa variação de luz e, a partir daí, entender aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou enxergando. Quimioreceptores são receptores que vão detectar variação de determinados elementos químicos presentes no meu organismo. E osmorreceptores, são receptores que vão detectar variação na pressão de líquidos corporais, ou seja, eles vão detectar variação na quantidade de líquido corporal.
O meu corpo, ele não tem uma régua, um copo para poder verificar a quantidade em ml de plasma ou de água presente no meu organismo. Ele não tem. A gente tem a nossa jarrinha que a gente mede 500, 600 ml. O corpo não tem. O corpo detecta a variação na quantidade de água, a variação na quantidade de líquido através dos osmorreceptores, através dos receptores responsáveis por detectar a variação na pressão de líquido corporal. Então, da mesma forma que o sangue, quando passa na minha artéria, a água presente no meu corpo, ela exerce pressão. Onde ela está, ela exerce pressão. Pressão molecular das moléculas da água em relação às outras substâncias em volta. Tá? Então, eu tenho osmorreceptores para detectar essa variação de pressão da água dentro do meu corpo. De líquidos, de modo geral. Falei da água que é o principal, mas de líquidos. Até aqui, tipos de respostas para manutenção da homeostase, no caso, mecanismos neurais, mecanismos por feedback, e tipos de receptores que vão detectar a variação da homeostase. Alguém tem alguma dúvida? Tá tranquilo? Eu pergunto porque esse tema é difícil. Sim, professor. Beleza, então. Chegou mensagem aí. Vamos lá. O feedback, aquela resposta que o meu organismo vai gerar, levando em consideração variações na minha homeostase, o feedback ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser positivo e ele pode ser negativo. Então, eu fico enganado se não está gravando a aula ou não, que quarta-feira passada eu esqueci de gravar a aula do... Não, quinta. Esqueci de gravar a aula do quarto ano, eu tive que gravar de novo depois. Então, o meu feedback, essa resposta, toda essa resposta que eu desencadeio para regular a minha homeostase, esse feedback pode ser de dois tipos. Pode ser positivo ou pode ser negativo. Tá? Eu vou descrever os dois tipos de feedback para a gente poder entender melhor a sua definição. O feedback negativo, ele é gerado quando eu tenho desregulação na minha homeostase, e assim que a minha homeostase é regulada, normalizada, esse feedback é interrompido. Já o feedback positivo, que é mais raro no meu organismo, boa parte do meu organismo atua por feedback negativo, o feedback positivo, em determinadas situações eu posso regular o problema da minha homeostase, que o meu feedback vai continuar funcionando, vai continuar ativo. Tá? Então, por isso que ele é positivo. E o feedback negativo é o feedback que depois que ele gera uma resposta para resolver um problema no organismo, quando o problema é resolvido, essa resposta é encerrada. Tá? Então vamos lá. Aqui eu tenho um exemplo que eu consigo trocar por diversas situações. A parte hormonal é a parte mais fácil para nós podermos visualizar a nossa resposta. Tá? Então é um diagrama, mas nesse fluxogramazinho aqui, eu tenho uma situação onde eu começo a fazer atividade física, onde eu começo a gastar energia. Para eu gastar energia, eu preciso de energia disponível. E eu tenho energia prévia disponível nos meus músculos, tenho energia prévia disponível em outros tecidos, só que eu acabo precisando de mais energia, bem mais energia para poder funcionar o meu trabalho. Então, quando eu começo a realizar atividade física
e, por exemplo, altera a quantidade de oxigênio e altera a quantidade de gordura e glicose circulante, eu tenho quimiorreceptores detectando essa variação nesses elementos químicos. O oxigênio diminui, a glicose diminui, o gás dióxido de carbono, CO2, que nós expiramos, ele aumenta. Esses receptores, eles fazem um registro dessa alteração na minha homeostase e manda para o meu cérebro, manda para o meu centro integrador. Tá? O meu cérebro recebe o relatório dessa alteração na homeostase, dessa mudança repentina na função de uma parte do meu organismo e fala, para eu manter a minha homeostase, para eu manter todos os meus tecidos funcionando, nessa situação que eu estou fazendo exercício físico, que é uma situação completamente diferente de eu estar parado, sentado, assistindo a minha aula, eu preciso ativar mecanismos para que eu tenha mais energia disponível. Se eu estou fazendo exercício, eu vou gastar mais energia, eu vou produzir mais ácido lático, eu tenho que manter meu pH em 7,4, eu preciso remover esse ácido lático. Então, o meu cérebro ele vai desencadear diversas respostas para manter meu pH dentro do normal, para disponibilizar a energia que eu preciso, para manter a minha pressão sanguínea e a minha frequência respiratória normal, para entregar nutrientes que os meus tecidos, no caso, o meu músculo, vai precisar para poder fazer aquela atividade. Os nossos músculos, quando nós estamos fazendo atividade física, consomem nutriente para um caramba. Tá? E aí vamos falar. Uma das respostas que o meu cérebro vai liberar é o feedback negativo. Nesse caso do exercício, e eu peguei ele para utilizar a nossa fotinha aqui em cima, eu vou ter aumento, eu vou precisar aumentar o meu metabolismo. Setinha do mouse aí. Eu vou precisar aumentar o meu metabolismo. Ou seja, eu vou precisar aumentar a minha produção de energia para poder ter energia suficiente para o músculo contrair e relaxar, contrair e relaxar, contrair e relaxar, na velocidade e na intensidade que eu preciso. Tá? Nesse caso, para eu ter aumento de metabolismo, o que o meu cérebro vai fazer? Um pedacinho do meu cérebro chamado hipotálamo, ele vai estimular uma glândulazinha chamada hipófise. Tá? Depois eu abro uma parte de anatomia para a gente poder visualizar isso aqui, mas dentro do meu cérebro, a hipófise é uma glândula bem pequena responsável por produzir uma série de hormônios, e esses hormônios atuam em diversas partes do meu corpo, para diversas situações. A hipófise produz hormônio para regular o meu sistema reprodutivo, para regular a concentração de glicose no sangue, para auxiliar no crescimento e na manutenção dos meus tecidos. Cada situação dessa é um hormônio diferente, e boa parte desses hormônios vai ser secretada ou pela hipófise, ou a hipófise vai estimular outro órgão a produzir o hormônio que eu preciso. Tá? Nesse caso, o hipotálamo vai estimular a hipófise. A hipófise vai estimular a minha tireoide a produzir hormônios, no caso T4 e T3, e esses hormônios vão estimular maior degradação de lipídios, maior degradação de gordura, para que eu possa aumentar o meu metabolismo. Certo? Sumiu o botão. Para que eu possa aumentar o meu metabolismo. Tá? Como que o hipotálamo estimula a hipófise? Liberando o hormônio liberador do TSH. Então, o meu hipotálamo tem uma resposta aí. Como a minha hipófise produz vários hormônios para estimular diversas partes do meu corpo, eu preciso dar a resposta correta.
Ó, não é para você produzir todos os hormônios, é para você produzir esse um que eu vou falar para você produzir, tá? Então, o hipotálamo secreta o hormônio liberador de TSH em cima da hipófise. A hipófise absorve a informação do hormônio liberador TSH e entende que ela tem que liberar TSH. Ela tem que liberar o hormônio estimulante da tireoide. Tá? Que aqui é a sigla em inglês, Thyroid Stimulation Hormone. Mas eu tenho que liberar TSH, o hormônio estimulante da tireoide. Liberando o hormônio estimulante da tireoide, a hipófise vai fazer com a tireoide aquilo que o hipotálamo estava fazendo com ela. O hipotálamo libera o hormônio liberador TSH sobre ela. Ela entende que ela tem que liberar o TSH para o TSH estimular a minha tireoide a produzir hormônios. E nesse caso vai produzir dois tipos de hormônios responsáveis por permitir maior liberação de gordura no sangue para a gente poder degradar e produzir mais energia. Como efeito dessa resposta, eu vou ter aumento no meu metabolismo. Nesse caso, aumento da produção de energia. Vamos voltar lá atrás, a gente já viajou por completo, mas eu comecei a fazer exercício físico, atividade física. Eu preciso de mais energia. Os meus receptores mandam informação para o meu cérebro lê aquele relatório e o hipotálamo, que é uma parte do meu cérebro, estimula a hipófise, que é outra parte do meu cérebro. Uma parte estimula a outra. O hipotálamo estimula a hipófise a produzir o TSH, e o TSH é o hormônio responsável por estimular, por sua vez, a minha tireoide. Para a tireoide poder pular da cadeira, se movimentar e produzir T3 e T4. Esses dois hormônios, a tiroxina e a triodotironina, são dois hormônios que vão, por sua vez, aumentar a minha produção energética, aumentar o meu metabolismo. E aí eu posso continuar fazendo o meu exercício. Quando eu começo a produzir a quantidade de energia que eu preciso para fazer meu exercício, os meus receptores detectam balanço na quantidade de oxigênio, de gordura, dos meus nutrientes circulantes, e esses receptores param de estimular o hipotálamo a gerar o meu feedback negativo. E aí, consequentemente, se o hipotálamo para de ser estimulado, toda essa resposta ela é cancelada, ela para de acontecer. Por que ela parou de acontecer? Porque o meu objetivo, que era produzir energia, foi alcançado. Eu consegui chegar no meu objetivo, eu consegui conquistar meu objetivo aqui. Beleza? Então vamos lá. É por isso que o meu feedback vai chamar feedback negativo. Por quê? Ele retroalimenta, ou seja, por uma cascata de eventos, ele gera a resposta necessária para regular a minha homeostase, e quando a minha homeostase é regulada, ele simplesmente para de funcionar. Ele vai ser ativado e vai começar a funcionar de novo numa outra situação. Beleza? Vamos trocar o nosso exemplo. A gente está falando de atividade física, a gente pode se manter em atividade física, mas eu estou fazendo aqui o meu, faz tempo que eu fiz, né? Há uns anos aí, mas estou fazendo aqui o meu supino. Estou fazendo aqui o meu exercício aqui, jogando 40, 50 na barra. Nunca vou fazer isso, vou fazer uma malha com 10, mas tudo bem. Estamos aqui, pá, pá. O meu músculo, para fazer exercício resistido, exercício de força, ele gasta muita glicose. Gasta uma quantidade grande de glicose. Ele prefere utilizar a glicose a utilizar o oxigênio, a utilizar a gordura. Tá? Em todos os nutrientes a gente usa o tempo inteiro, mas tem músculos que preferem utilizar mais um do que outros, dependendo da função desse músculo. Então, quando eu estou fazendo a minha barra, eu preciso de glicose. A glicose que já fica previamente presente no meu músculo,
eu gasto ela rapidinho. Eu gasto ela muito rápido. E eu preciso tirar mais glicose de algum lugar. No caso do meu fígado. Numa situação onde eu estou precisando de glicose para os meus músculos, os meus receptores do meu organismo vão detectar essa necessidade de glicose e vão falar para o meu cérebro: ó, tá faltando glicose no músculo daquele cara. O cérebro vai estimular o hipotálamo a estimular a hipófise, e a hipófise, ao invés de estimular a tireoide agora, ela vai estimular o meu pâncreas. O meu pâncreas ele libera dois tipos de hormônio, o glucagon e a insulina. O glucagon estimula o aumento de glicose circulante e a insulina inibe. A insulina faz com que eu guarde essa glicose que está no meu sangue e diminua a quantidade de glicose circulante, a quantidade de glicose do meu sangue. Então, numa situação onde eu estou fazendo exercício físico, eu preciso de mais glicose circulante, o hipotálamo vai estimular a hipófise, que vai estimular o meu pâncreas a produzir glucagon. O glucagon vai até o meu fígado e faz o meu fígado liberar glicose na corrente sanguínea. E aí, enquanto eu estiver precisando de glicose, esse feedback, essa resposta de retroalimentação vai acontecer. A hora que eu já tiver a quantidade de glicose suficiente para fazer o exercício, ou a hora que eu acabar de fazer exercício, os mesmos receptores que estimularam o meu hipotálamo a estimular a hipófise, a estimular o pâncreas a liberar a glicose, a liberar glucagon para poder liberar a glicose, esses mesmos receptores param de estimular o hipotálamo. Quando a informação para de chegar no hipotálamo, a informação que estava falando, ó, tá faltando glicose, para de chegar no hipotálamo, o hipotálamo vai parar de estimular a hipófise, que vai parar de estimular o meu pâncreas a produzir glucagon. Ou seja, eu vou parar de secretar um hormônio que está fazendo eu liberar glicose no meu sangue. Para quê? Para eu manter a minha homeostase. Para eu manter a quantidade de glicose circulante dentro daquilo que eu preciso. Certo? Já o feedback positivo, já a resposta positiva do meu organismo, ela acontece em situações particulares e acontece em menor quantidade. Mas ela é a mesma resposta com uma diferença para o feedback negativo. No feedback positivo, quando eu resolvo o problema que está bagunçando, que está desbalanceando a minha homeostase, depois que eu resolvo esse problema, a minha resposta retroalimentativa continua desencadeada, continua acontecendo. Tá? E aí um exemplo que eu dou é função uterina, tanto manutenção do meio interno do meu útero, para que ele possa estar fértil, para poder, pensando numa função reprodutiva apenas. Pensando na função uterina reprodutiva, para que ele possa estar fértil, capaz de nutrir o óvulo, para que eu possa ter a reprodução, para que eu possa fazer um bebê, fazer um neném, o hipotálamo vai estimular a minha hipófise. A hipófise vai liberar dois hormônios, o hormônio luteinizante e folículo estimulante, sobre o ovário. E o ovário, depois de produzir o meu óvulo bonitinho, vai liberar estrogênio e progesterona, e esses hormônios, dentre outras funções que eles exercem no corpo feminino, para a manutenção das características das características reprodutivas femininas
E para manutenção também de alguns outros sistemas, como o sistema ósseo, função, enfim. O estrogênio e a progesterona, eles vão ser importantes para fazer a manutenção do útero, para que o útero possa ter um espaço suficientemente nutritivo e suficientemente capaz de receber um óvulo, e se o óvulo tiver sido fecundado, desse óvulo poder se desenvolver dentro do meu útero. Tá? Essa resposta ela vai acontecer quando o óvulo é liberado e depois que o óvulo depois que ele é descartado pelo organismo durante a menstruação. Tá? Além disso, essa mesma resposta ela vai aparecer também durante o parto. Durante o parto, eu vou ter também uma série de estímulos do hipotálamo sobre a hipófise, sobre o ovário e útero, para que eu possa gerar a minha contração uterina para poder expelir o meu bebê, para poder fazer o parto, o nascimento do meu bebê. Tá? Para poder colocar o bebê para fora do útero, eu preciso fazer muitas contrações uterinas para o bebê deslizar. E aí, essas contrações uterinas vão ser estimuladas pelo feedback positivo, vão ser estimuladas por uma resposta gerada pelo meu hipotálamo que durante o parto vão estar acontecendo. Tá? Além da liberação e da produção de óvulo e da permanência do óvulo no meu útero. Como eu falei, a resposta de feedback positivo ela acontece muito pouco no nosso organismo. Tem outros sistemas em particular que usam feedback positivo, mas a maioria usa feedback negativo. Na nossa disciplina de fisiologia humana, nós vamos ver muito mais feedback negativo. Tá? Outro exemplo de feedback negativo, se eu tiver o famigerado aumento da pressão arterial que eu tanto falei, eu tenho receptores dentro das minhas artérias que detectam essa alteração de pressão arterial. Detectam na hora essa alteração. Esses receptores vão mandar informação para o meu cérebro, só que aí, ao invés de eu liberar hormônio, eu vou desencadear outras respostas no meu organismo, tanto mecanismos neurais quanto outras respostas, para que a minha pressão arterial possa se normalizar. Seja atuando diretamente sobre os vasos, no caso as artérias, seja atuando diretamente sobre a função cardíaca, ou se a minha pressão estiver desbalanceada pelo excesso de substâncias presentes no meu sangue, eu também vou ter, eu vou desencadear respostas de feedback negativo para controlar essas substâncias em questão, para eu normalizar minha pressão arterial, tá? Aqui está o grande pulo do gato, ou a grande bagunça, grande inferno que nós temos em fisiologia humana, que é, eu vou ensinar para vocês como cada mecanismo funciona de maneira individual. Só que os mecanismos do nosso organismo não funcionam de maneira individual. Eles funcionam todos ao mesmo tempo, para atender diversas respostas ou diversas demandas ao mesmo tempo. Tá? Eu estou falando isso porque quando eu falei anteriormente que o exercício, atividade física, bagunça a coisa pra caramba. Quando eu preciso de nutrientes circulando, eu não preciso só de glicose, eu não preciso só de gordura, eu também preciso de oxigênio. Na aula passada eu falei que a nossa célula faz o cocôzinho dela. Quando ela está produzindo energia, ela libera substâncias que o nosso corpo não vai precisar para nada. E diferente da nossa casa, que nós damos a descarga, o cocô vai embora, no nosso corpo, todas as substâncias que as células produzem durante o seu funcionamento, que nós não vamos precisar, tudo que for gás eu libero na minha respiração, e tudo que for sólido eu libero na minha excreção. Eu libero nas substâncias
filtradas e excretadas pelo sistema renal. Então, quando eu estou fazendo exercício físico, eu estou precisando de mais oxigênio, eu vou precisar aumentar a minha circulação sanguínea, eu vou precisar aumentar a frequência respiratória. Para que eu faça isso, eu vou precisar desencadear mecanismos neurais e outros mecanismos de feedback negativo para atuar sobre a minha função cardíaca, sobre a minha função respiratória. E aí, na maioria das vezes, são mecanismos neurais, né? A maior parte das situações com relação ao coração e sistema pulmonar. Só que, além disso, eu vou também precisar de nutrientes, e esses nutrientes não vão estar correndo solto no meu sangue, vão estar guardados. Então, eu vou ter hormônios específicos para tirar a glicose do fígado, para tirar a gordura do tecido adiposo, liberar na corrente sanguínea para esses nutrientes chegarem nos meus tecidos. Eu também, por exemplo, quando eu vou sexta-feira, quando eu vou parar para comer a minha porçãozinha de torresminho frito, salgado, para quem for carnista, né? Para quem for vegano, deixa eu ver outra coisa gostosa. Falafel. Quando eu for comer o meu falafel, tá? Quando eu vou comer comidas com grandes quantidades de sal, o sal, a fórmula dele é a fórmula do cloreto de sódio, então ele tem cloro e tem sódio. Quando eu como muito sal, além do cloro, eu aumento a quantidade de sódio no meu organismo. Como nós vimos anteriormente, eu tenho quantidades normais dentro e fora de sódio, dentro e fora das minhas células. Então, eu preciso, se tiver sal em excesso na minha comida que eu estiver ingerindo, eu preciso colocar esse sal para fora. Então, eu também terei respostas hormonais para controle da quantidade de sal do meu corpo, ou para controle da quantidade de água do meu corpo. E essas respostas vão acontecer por feedback negativo. Ou seja, se tiver muito sal, se tiver pouco sal, se tiver muita água, se tiver pouca água, eu vou liberar hormônios para regular a quantidade de sal e de água do meu corpo, hormônios que nós vamos falar no próximo tópico de sistema hormonal. E quando o sal do meu corpo ou a minha água estiver normalizado, estiver regulado, toda essa resposta, todo esse feedback é desligado e ele para de acontecer. Por isso que chama negativo. Assim que o meu objetivo é conquistado, eu paro de acontecer. No feedback positivo, eu posso já ter conquistado o meu objetivo, mas ele continua acontecendo. E em um determinado momento ele é interrompido também. Galera, alguém tem alguma dúvida com relação a esse tema? Alguém quer fazer alguma pergunta? Professor, você pode dar um exemplo de mecanismo neural? Perdão? É um exemplo de mecanismo neural? Mecanismo neural? Eu tenho dois tipos de sistema nervoso no meu corpo. Eu tenho um sistema nervoso que funciona de maneira voluntária, que é o sistema nervoso que permite que eu faça movimento do meu corpo. E eu tenho outros mecanismos para regular órgãos do meu corpo, por exemplo, sem que eu perceba. A gente não está o tempo todo pensando que o coração está batendo, a gente não está o tempo todo pensando que a nossa respiração está acontecendo, mas eu tenho mecanismos que regulam o batimento cardíaco, que regulam a respiração. Tá? Esses mecanismos que funcionam, que atuam para controlar funções, não funções automáticas, funções involuntárias do meu corpo, funções que não dependem da minha vontade, eu chamo essa parte do sistema nervoso, eu chamo de sistema nervoso autônomo. Então eu tenho um sistema nervoso padrão, comum, e eu tenho um sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso padrão, eu realizo o meu movimento, eu faço movimento com o braço, com a perna, que é a resposta muscular que eu imagino e faço. E o sistema nervoso autônomo
regula função cardiovascular, função respiratória, função de todos os meus órgãos internos. Órgãos do sistema digestivo, sistema respiratório, cardiovascular, renal funcionam sem que eu comande diretamente, eles funcionam sozinhos. Tá? Então, a própria resposta, a própria função do coração, quando eu tenho aumento de pressão arterial, os barorreceptores detectam esse aumento de pressão na parede do vaso. Essa detecção de pressão na parede do vaso, ela é levada até o meu cérebro, e o meu cérebro vai ativar mecanismos do sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático para regular o meu batimento cardíaco mediante a minha necessidade. Se a minha pressão está muito alta, eu preciso reduzir batimento cardíaco, eu preciso reduzir a contração do meu vaso sanguíneo, ele precisa ficar mais relaxado para a pressão normalizar. Se eu for fazer digestão, por exemplo, o sistema nervoso autônomo também entra em ação. Tá? O sistema nervoso autônomo parasimpático estimula a maior absorção de nutrientes do intestino, estimula a motilidade gástrica do estômago, estimula a absorção desses nutrientes, a formação do bolo fecal, ajuda na hora da defecação. Sistema nervoso autônomo parasimpático. Então, de mecanismo neural, eu tenho mecanismos do sistema nervoso para atuação direta, para fazer coisas que eu imagino e faço com o meu corpo, né? Tudo resposta motora, muscular, falar, me movimentar, andar, tudo, papapá. E eu tenho também o sistema nervoso autônomo, que é o sistema nervoso que cuida das funções dos meus órgãos internos sem a minha vontade, sem que eu queira. Cuida sozinho. Deu para entender? Deu para pegar? Entendi, professor. Obrigada. E aí, claro, nós vamos aprofundar melhor quando eu for falar de cardio, da função do sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático na cardiologia, ou no sistema respiratório. Que aí, por exemplo, eu tenho dois sistemas. O simpático, ele atua mais para gasto energético, para aumentar a função respiratória, a função cardíaca, e o parasimpático, ele já age para aumentar mais a função renal e a função digestiva. Função renal, filtragem de coisas, de elementos sólidos no meu sangue, e digestiva, absorção de nutrientes e produção do meu bolo fecal, produção do meu cocô. Tem galera aqui fazendo pergunta no chat, tá? Bom, faltam 4 minutos para terminar a aula. Eu vou fazer assim. Eu vou responder a pergunta da Francine e a pergunta da Beatriz é a primeira que eu respondo quando começar a aula que vem. Eu já vou até deixar anotado, porque na aula passada eu esqueci de comentar o exemplo do Grey's Anatomy e eu esqueci, todo mundo esqueceu comigo. Mas eu vou deixar anotado aqui a pergunta da Beatriz. Tá? Enquanto isso, eu vou responder a pergunta da Francine. Sentir frio, fome e sede também são mecanismos do corpo para manter a homeostase? Porque, nesses casos, depende de ações exteriores ao corpo, tipo comer ou beber água, para retomar o equilíbrio. Sim, eu tenho... vamos por partes. Por exemplo, eu tenho receptores, no caso os osmorreceptores, para detectar a pressão de líquido no meu corpo. Então, se eu sinto sede, eu estou estimulando os centros do meu cérebro a gerar uma resposta para que eu possa beber água. Por quê? Porque a pressão osmótica, a pressão de água, de líquido no meu corpo está baixa. Se eu estou sentindo frio, antes de eu ir lá e desligar o ventilador ou o ar-condicionado, eu tenho respostas dentro do meu corpo para manter a minha temperatura, tá? Por exemplo, eu gero vasoconstrição nas minhas artérias, e essa vasoconstrição, ela produz calor. E esse calor ele vai ser distribuído dos órgãos internos para a superfície do meu corpo para tentar regular. Quando eu sinto fome, também eu tenho então, a questão da fome, galera, ela não é... Era uma questão, inclusive, que eu estava escrevendo hoje à tarde pro artigo do doutorado.
A questão da fome no ser humano, ela não é só fisiológica. Eu vou falar, eu tenho uma resposta hormonal, eu tenho, por exemplo, a grelina, que é um hormônio que estimula a fome, e a leptina, que é o hormônio que dá a minha saciedade e faz eu parar de comer. E em diferentes situações, eu posso secretar grelina e secretar leptina, tá? Em situações normais, para eu poder comer mais, ou quando o meu organismo vê que comeu já o suficiente, eu paro de comer, tá? Só que aí a fome específica, eu tenho questões emocionais e psicológicas que influenciam, não é só a parte endócrina. E essa resposta, essa pergunta sua é muito boa, vou continuar dando a resposta na próxima. Eu abro a próxima aula, terminando a resposta para a Francine e fazendo a resposta da Beatriz, outro exemplo de feedback positivo. Tá? Próxima aula eu começo com vocês duas, anotei aqui para não esquecer. Se eu esquecer, me lembre, mas eu já anotei aqui para a gente não ter esse problema, beleza?